Olá, meus amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. Meu nome é Timóteo Elker, e neste trimestre estamos estudando sobre liberdade, em especial sobre a liberdade religiosa. Eu quero iniciar fazendo uma pergunta para você. Já estamos em 2024 e eu quero saber se você está cumprindo as suas metas, as metas que você programou para o novo ano. E em especial a meta de leitura, sim. Quero voltar a esse assunto de que eu falei na semana passada. Eu recomendei aqui o livro O Grande Conflito, em especial os capítulos 16 e 29. O capítulo 16 fala sobre o mais sagrado direito do homem. Sabe qual é o mais sagrado direito do homem? A liberdade de consciência, a liberdade religiosa. E o capítulo 29 tem como título Por que existe sofrimento? Esses são os dois capítulos que vão descer a fundo no assunto da liberdade e você precisa fazer essa leitura. Aliás, deixa eu perguntar para vocês. O que vocês acham se durante o trimestre a gente lesse algum livro juntos, ou pelo menos algum capítulo, algum assunto relacionado à liberdade? Você acha que seria interessante se a gente fizesse uma espécie de clube de leitura aqui no canal? Deixe sua opinião aqui nos comentários e faça o planejamento para você ler o livro Grande Conflito, ou pelo menos esses dois capítulos, o capítulo 16 e o capítulo 29. E se você é novo e está chegando no canal agora, eu quero recomendar a você um vídeo que nós gravamos na primeira semana do trimestre passado. O nome dele é Metodologia de Exposição da Lição. Esse vídeo é mais especial ainda para aqueles que são professores, aqueles que estão incumbidos de fazer a recapitulação da lição, porque esse vídeo, Metodologia de Exposição da Lição, ele vai explicar como nós trabalhamos com a lição de jovens. E eu vou deixar o link dele na descrição e também na tela final. Tudo bem? Então, sem mais demoras, vamos para a nossa lição, e o título do estudo dessa semana é Esperanças Frustradas. E eu pergunto a você, quais esperanças frustradas são essas? De quem são essas esperanças frustradas? E a resposta é: daqueles que colocam as suas esperanças no Estado, no governo, nos políticos, nos partidos. Quem coloca sua esperança na política humana vai se frustrar. Por quê? Porque o problema da humanidade, o grande problema da humanidade é o pecado. E o pecado se resolve por meios espirituais. O pecado é resolvido por Jesus Cristo e não por governantes humanos e não por partidos políticos. E essa é a grande ideia da lição. O cristianismo está acima de qualquer partidarismo que possa existir. Eu começo chamando sua atenção para a tirinha. Na tirinha nós temos duas pessoas em frente à igreja e elas estão discutindo, elas estão gritando uma com a outra. Você é assim porque é de direita, você é assim porque é de esquerda. Esse é um tema polêmico, mas nós precisamos tratar disso. Porque essa realidade da tirinha foi a realidade da igreja brasileira há pouco tempo atrás, nas eleições para presidente do Brasil. Os irmãos se acusavam, você é de direita, você é de esquerda, e alguns diziam, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula, e se nós quisermos ampliar essa discussão, alguns outros diziam, eu sou Trump, eu sou Biden. E essa discussão aconteceu entre irmãos de igreja, essa discussão aconteceu dentro da igreja e os resultados foram divisões, foram inimizades, foram quebras de relacionamento. Portanto, a ideia da lição, você precisa captar isso e repetir com os seus alunos, a ideia da lição é que não pode haver partidarismos dentro da igreja, que o cristianismo é incompatível com partidarismos políticos. Por quê? Porque o reino que Cristo veio fundar não é deste mundo. O reino de Deus está acima de qualquer forma de partidarismo político. E daí nós vamos para a ideia secundária.
Portanto, como o reino de Deus não é deste mundo e como o cristianismo está acima de qualquer partidarismo político, a igreja não pode se valer do Estado, a igreja não pode se valer de candidatos, a igreja não pode se valer de políticos ou de partidos para se expandir, para crescer e para obter direitos e vantagens. Essas são as grandes ideias da lição. O cristianismo é incompatível com o partidarismo político e a igreja não pode se valer do partidarismo e do Estado e de governantes para se expandir. Essas são as duas grandes ideias. E falando nessa tirinha aqui, me vem à mente a situação da igreja de Coríntio. Sabe o que estava acontecendo lá? Uma espécie de partidarismo. Alguns diziam assim, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Cefas. E Paulo perguntou assim para a igreja de Coríntio, por acaso está Cristo dividido? Olha que conceito elevado nós temos aqui. Se cada um dos cristãos compõe o corpo de Cristo, mas se os cristãos tomam partido, cada um para um lado, que corpo de Cristo é esse que está dividido? E eu quero examinar essa questão mais de perto. Vamos abrir lá a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 1. 1 Coríntios 3, a partir do verso 1, diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Então veja a situação da igreja de Corinto. Paulo se dirige a ele como pessoas carnais, como crianças na fé, que não tinham maturidade. Verso 2: Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O problema da igreja de Corinto era a carnalidade. E como essa carnalidade se manifesta? Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então, vejam aqui, meus amigos, essa situação da igreja de Corinto não é o partidarismo político de que a lição vai falar, mas é sim uma espécie de partidarismo. E o que eu quero chamar a sua atenção é para o seguinte: o partidarismo é uma manifestação da carnalidade. Paulo diz isso com todas as letras. Veja aqui o verso 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Portanto, note isso aqui. O partidarismo é uma manifestação de carnalidade. Aqui na carta aos Coríntios, o partidarismo é de pessoas dentro da igreja. Se isso aqui já é carnalidade, o que dizer então do partidarismo político? E nesse ponto eu quero logo responder a pergunta de rodapé que aparece aqui na parte de segunda-feira. Ela diz assim: como podemos ajudar nossas igrejas a não se dividirem por questões políticas e em hostilidades nacionais? A partir do princípio que nós já retiramos aqui de 1 Coríntios. Se o partidarismo e essas divisões, dizendo, eu sou de fulano, eu sou do outro, eu sou desse partido, eu sou do outro, se essas divisões são manifestações da carnalidade, então a forma que nós podemos ajudar a igreja a não chegar a esse ponto é servindo alimento espiritual, é dando mais estudo da Bíblia, estudo profundo, leitura dos testemunhos para a igreja, oração, jejum, porque carnalidade se combate com espiritualidade. Bem, eu disse que a ideia principal da lição era que o partidarismo é incompatível com o cristianismo. E nós vimos aqui na tirinha, vimos também no texto de 1 Coríntios, uma espécie de partidarismo individual, em que um indivíduo elege o outro para representá-lo. Mas a lição ela quer focar mais no partidarismo coletivo, ou seja, a igreja como instituição, os cristãos de maneira organizada se posicionando ao lado de certos grupos políticos. E para exemplificar essa ideia, a
lição vai recorrer novamente, aqui na parte de domingo, a lição vai recorrer novamente ao cristianismo do quarto século e, em especial, aquelas articulações políticas em torno do imperador Constantino. Então, vamos recapitular a linha do tempo que nós já começamos a ver na semana passada. Estamos no início do quarto século, no ano 312. E o que acontece no ano 312? A conversão de Constantino. Constantino era um imperador romano. Nessa época, o Império Romano era organizado na forma de tetrarquia. Tetra, 4. Haviam 4 imperadores, dos quais Constantino e Licínio são relevantes aqui para o estudo da lição. Em 312, Constantino se converte ao cristianismo e em 313 acontece o Edito de Milão, um edito de tolerância religiosa, porque até nessa data os cristãos eram perseguidos, os cristãos eram tidos de certa forma como inimigos do Estado. Então, nesse Edito de Milão de 313, acontece um termo que é assinado pelo imperador Constantino e pelo imperador Licínio. Constantino representando a parte ocidental do império e Licínio a parte oriental. E esse edito dizia que os cristãos não deveriam mais ser perseguidos. Então aquela série de perseguições que começou lá no ano 64 com o imperador Nero, ela é cessada com esse edito de Milão. Só que não foi apenas, esse edito de Milão não significou apenas um cessar de perseguir os cristãos. Esse edito de Milão fez com que a religião começasse a se miscuir, a se misturar com o Estado, com o poder estabelecido. Por quê? Porque logo após o Edito de Milão, eu anotei aqui na minha lição, Constantino também promoveu a isenção fiscal dos líderes cristãos. Como assim? Esses líderes cristãos deixariam de pagar tributos ao império. E isso não é apenas como se fosse uma isenção de imposto de renda, isso vai um pouco além. Por quê? No Império Romano, quando alguém exercia um cargo público, essa pessoa deveria, em parte, financiar algumas atividades com o seu próprio recurso. Então, se você era prefeito de uma certa localidade, você tinha que custear os jogos daquela localidade. A pessoa incumbida desse cargo tinha de ajudar na compra de cereais para ser distribuída na cidade. Então, os cargos públicos tinham deveres correspondentes para os quais a pessoa que ocupava o cargo tinha de usar o seu próprio dinheiro para custear coisas para a sociedade. Então, com os líderes cristãos sendo isentados de tributos, eles não apenas deixam de pagar o imposto de renda, vamos dizer assim, mas eles também podem exercer cargos públicos sem ter de tirar dinheiro do próprio bolso. Então, dessa forma, ficou muito mais facilitada a ascensão social e política dos cristãos. Mas Constantino ainda faz mais. Ele nomeou muitos cristãos para posições de alto escalão dentro do governo imperial. Quando o presidente da República no Brasil assume, ele não nomeia vários ministros para assumir os ministérios? Pois é, Constantino também fez isso. Ele colocou cristãos como seus conselheiros pessoais, mas também em cargos públicos elevados. Então, note o seguinte, até pouco tempo atrás os cristãos eram perseguidos, agora eles estão lado a lado com o imperador, cuidando da gestão do império. É uma mudança muito rápida, nós poderíamos quase que dizer uma mudança da noite para o dia na situação dos cristãos. Vimos a conversão de Constantino no ano 312, vimos o Edito de Milão no ano 313, a isenção fiscal, a nomeação de cristãos para cargos públicos. E nós temos que mencionar aqui também que Constantino pega dinheiro do império, do erário público, para fazer obras para a igreja. Por exemplo, no ano 319, Constantino começa a patrocinar a construção da Basílica de São Pedro, que atualmente pertence ao território do Vaticano, construída com dinheiro do erário público. No ano 321, ocorre o decreto dominical de Constantino.
e Constantino determina que o repouso semanal deveria ser no venerável dia do sol. Qual é o venerável dia do sol? No domingo. E então nós chegamos a 325, o Concílio de Nicéia. Já falamos disso no vídeo passado, Concílio de Nicéia que é convocado pelo imperador Constantino, e a principal questão que é tratada nesse Concílio de Nicéia é a questão ariana, aquela doutrina do bispo Ário que dizia que o pai e o filho não possuem a mesma substância, que o filho foi criado em algum momento e que, portanto, em conclusão, houve um momento em que o pai existia e o filho não existia. Essa posição foi condenada no Concílio de Nicéia e, assim que terminou o Concílio de Nicéia, Constantino determina que os livros que continham doutrinas arianas fossem recolhidos, fossem queimados, e aquelas pessoas que se recusassem a dar os livros para serem queimados, aquelas pessoas que guardassem os livros arianos nas suas casas, eles receberiam a penalidade de morte. Então veja que de 313 até 325, 12 anos, 13 anos de diferença, o cristianismo passou de uma religião perseguida para uma religião perseguidora, tornando-se intolerante com outros cristãos que tinham um pensamento divergente. Agora, falamos aqui de Constantino, mas lembre-se que havia um outro imperador. Na parte oriental havia Licínio. E o que Licínio estava fazendo enquanto Constantino estava favorecendo o cristianismo? Licínio estava na direção oposta. Licínio deixou de perseguir os cristãos, mas ele estava favorecendo o paganismo e, de certa forma, dificultando o cristianismo. Como assim? Eu anotei aqui algumas coisas que Licínio fez. Emitiu decretos que proibiam reuniões cristãs fora dos limites urbanos. Então veja, o culto na parte oriental do Império era livre de certa forma, porque as reuniões podiam ser realizadas na parte urbana, mas nos lugares rurais não. Porque nos lugares rurais você não tinha, vamos dizer assim, os funcionários do Estado acompanhando de perto o que as pessoas faziam dentro da igreja, né? Também houve, na parte oriental, o confisco de propriedades. Eusébio de Cesareia disse que depois da morte de Licínio, algumas propriedades foram devolvidas para a igreja. Logo, se presume que Licínio confiscou algumas propriedades. E ao passo que Constantino, na parte ocidental, estava nomeando cristãos para cargos públicos, Licínio estava demitindo os funcionários públicos que eram cristãos. E Licínio promovia moedas com temas pagãos, né, para reforçar aqueles valores do paganismo. E até que, em 324 d.C., acontece a Segunda Guerra Civil, a Guerra de Constantino contra Licínio, e Constantino vence e se torna o único imperador do exército. O ponto aqui que a lição aborda é exatamente esse partidarismo que ocorreu nesse momento de guerra entre Constantino e Licínio. A lição aqui na parte de domingo faz o seguinte comentário: os bispos faziam orações públicas pedindo o sucesso militar e político de Constantino, referindo-se a ele como o salvador da igreja e ao seu rival, Licínio, como arqui-inimigo do cristianismo. Os líderes cristãos temiam que Licínio pudesse reviver antigas perseguições contra a igreja, e nessa hostilidade contra ele, a devoção a Constantino tornou-se quase sem limites. Perceba o que aconteceu nesse momento da história. Os cristãos tomaram partido político, tomaram partido de Constantino, pois colocaram as suas esperanças no Estado, no político, no governo. Colocaram as esperanças de expansão da igreja em um candidato. E qual foi o resultado disso a longo prazo? A união entre igreja e Estado, que criou uma máquina de perseguição aos cristãos que queriam viver conforme a sua consciência, que queriam exercer liberdade religiosa. Então, a história mostra repetidas vezes que a união da igreja com o Estado só provoca problemas. E vamos trazer isso para a nossa época, embora seja polêmico, mas eu preciso que você entenda como esses assuntos aqui são atuais. Na última eleição presidencial aqui do Brasil, os dois principais candidatos usaram a igreja cristã brasileira
como forma de angariar votos. Os dois principais candidatos fizeram promessas à igreja brasileira, deixando implícito ou muitas vezes explícito nos seus discursos que eles apoiariam a igreja brasileira e os cristãos. Então, quando a lição traz esse tema para nós estudarmos, é como se a lição estivesse gritando: cristãos adventistas, acordem! O movimento de união da igreja com o Estado está avançando a passos largos. Pare de ser inocente e achar que é algo positivo o envolvimento de políticos com igrejas, de religião e Estado. Não é, isso deve ser um alerta. Quando nós vermos o mínimo indício de envolvimento de política com religião, deve piscar uma luz vermelha na nossa mente e nós precisamos estar alertas, vendo isso é um sinal de perigo. Porque a união entre igreja e Estado sempre promoveu a tirania e a intolerância. Agora, o mais importante assunto que nós precisamos tocar aqui é quais são os ensinamentos de Jesus sobre esse tema. Por isso, quero convidá-lo agora a nós lermos e refletirmos sobre algumas passagens. A primeira delas está lá no Evangelho de João, capítulo 17, verso 21, que diz assim, é a oração sacerdotal de Jesus logo antes dele ir para o Getsêmani. Jesus orou assim, 17:21, João 17:21, a fim de que todos sejam um. Todos quem? Todos os discípulos de Jesus. Não apenas aquele grupo menor que estava ao seu redor, mas Jesus ora pelos discípulos de todos os tempos que ainda viriam a conhecê-lo e conhecer a sua mensagem. Jesus ora assim por todos nós. Jesus está orando aqui em João 17 por mim e por você. Ele ora assim, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que oração profunda. Jesus está falando assim, eu quero que os meus discípulos, eles sejam unidos, assim como eu e tu, Pai, somos unidos. Veja que coisa magnífica essa. Jesus queria que a mesma unidade que existe na Trindade fosse a unidade de seus seguidores na igreja. Você percebe como isso é profundo, como o nível é elevado? Jesus está aqui orando para que a mesma unidade que existe entre a Trindade se manifestasse nos seus seguidores. Agora, o que nós vemos na nossa geração? Eu sou do partido A, eu sou do partido B. Eu não converso com você porque você é esquerdista. Ah, eu não converso com você porque você é fascista. Eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou do candidato A, eu sou do candidato B. Isso é contrário a tudo que Jesus ensinou. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, o meu reino é um princípio que é manifesto no coração. E, portanto, os meus discípulos não podem brigar por questões terrenas, porque o cristianismo, o reino de Deus, está acima de qualquer dessas questões terrenas. Esse era o desejo de Jesus. Vamos agora para a próxima passagem. Ela aparece em Lucas 5:27, é o texto-chave desta semana. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Esse aqui é o chamado de Levi Mateus para ser discípulo de Jesus. O texto diz que viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram judeus, ou seja, eles eram do povo de Deus, eles conheciam a religião verdadeira, mas quando o Império Romano dominou aquela região, eles passaram a prestar serviço para Roma. Que tipo de serviço? A coletoria de impostos. Você gosta de pagar imposto? Não, ninguém gosta. Ninguém gosta de fiscal. Ninguém gosta de analista da Receita Federal. Por quê? Porque dói você pagar uma alta carga tributária. Portanto, pense na situação de Levi Mateus e dos publicanos, daqueles que trabalhavam na Receita da época cobrando impostos. Eles estavam cobrando dos seus irmãos tributos para um poder estrangeiro que os estava dominando. Então, os publicanos eram pessoas odiadas, eram vistos como traidores da nação. Mais do que isso,
Os publicanos também estavam associados à extorsão, à fraude, porque como eles coletavam os impostos, eles também poderiam adulterar a contabilidade de forma que pegassem um pouco mais para si, pagavam a parte de Roma e pegavam um pouco para si também, numa espécie de fraude, e dessa maneira eles se enriqueciam ilicitamente. E como esses publicanos, coletores de impostos, estavam em contato constante com os romanos, eles pegavam as moedas romanas que muitas vezes tinham imagens pagãs nelas, os publicanos eram considerados cerimonialmente impuros por estarem associados a elementos da idolatria. Então é exatamente essa pessoa, odiada por todos, que Jesus chama para ser seu discípulo. Isso foi assim um fato alvissareiro. Isso provocou escândalo. Como o mestre pode chamar um publicano? Jesus queria com isso ensinar de que o seu reino não tem a ver com partidarismo político. Vamos continuar aqui a leitura em Lucas 5, verso 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Levi é chamado para ser discípulo de Jesus e ele dá um grande banquete, uma festa em sua casa. E nessa festa estavam vários outros publicanos, ou seja, várias outras pessoas que não tinham prestígio social, vários outros fiscais coletores de impostos que eram odiados pelo povo. E a lição faz uma ponderação muito interessante. Tudo indica que os demais discípulos de Jesus estavam também nesse banquete, porque eles andavam todos juntos, tinham deixado as suas famílias. E se os demais discípulos de Jesus estavam nesse banquete, então Simão o Zelote também estava lá. E por que esse fato é interessante? Porque os zelotes eram uma outra forma de partidarismo. Vamos entender isso melhor. O que significa zelote ou zelota? Essa palavra quer dizer aqueles que têm zelo. Zelo de quê? Zelo pela Torá, pela lei de Deus. Então, essas pessoas que eram chamadas de zelotes, eles tinham muito zelo pela legislação mosaica, pela soberania de Deus. E o que diz, por exemplo, a lei, a Torá? Você se lembra lá da oração da Shema, que aparece em Deuteronômio 6, verso 4? Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é um dos versos mais importantes para os judeus. E ora, se Deus é o único Senhor, então só Ele pode exercer senhorio. Mas o que estava acontecendo aqui na época do Novo Testamento? Um outro poder pagão, Roma, estava exercendo senhorio. Então os zelotes, aqueles que têm zelo pela lei de Deus, eles não queriam tolerar a supremacia romana sobre os judeus. Eles não queriam tolerar o pagamento forçado de tributos, de impostos para Roma. E muitas vezes os zelotes pegavam em armas, faziam guerrilhas para atacar os romanos. Então, note quem está nesse banquete na casa de Levi. Nós temos Levi, que trabalha para os romanos, que se enriqueceu como traidor do próprio povo, e nós temos Simão, o zelote, que faz parte de um grupo que não reconhece de forma nenhuma o domínio romano e que está lutando contra os romanos. Como esses dois podem fazer parte do mesmo banquete? Aqui está o ponto. O que Jesus está querendo ensinar? Que o partidarismo político é incompatível com o reino de Deus. O reino de Deus é superior a essas confusões políticas aqui da terra. Portanto, quem quer seguir a Jesus tem que olhar para o reino lá de cima, não para os reinos aqui de baixo. E o texto continua assim: os fariseus e seus escribas, estou aqui no verso 30, os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. A resposta de Jesus é muito racional e aponta uma incoerência no discurso dos líderes religiosos. Ora, a religião existe para quê? Não é para religar as pessoas a Deus? Portanto, se esse é o propósito da religião, eu tenho de ir exatamente aos pecadores, exatamente àqueles que estão precisando de mim. E a história continua assim, verso 33. Disseram-lhe eles: os discípulos de João e bem assim os dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Lembre-se, eles estavam aqui num banquete na casa de Levi e Mateus.
Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto com eles está o noivo? Presta atenção nessa pergunta de Jesus. A resposta aqui é claro que não. Ninguém vai para a festa de casamento jejuar. Todo mundo quer se alegrar comendo e bebendo na festa de casamento. Verso 35. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias jejuarão. O que Jesus está dizendo aqui? Eu sou o noivo. Eu estou aqui com os meus amigos, mas um dia eu vou ser tirado. E quando eu for tirado, e aqui Jesus já estava antecipando a sua morte, a sua crucifixão, quando eu for tirado, sim haverá necessidade de jejum. Agora é o momento oportuno para que os meus discípulos estejam ao redor de mim, compartilhando tudo que eu faço, tudo que eu tenho a ensinar, para que eles aprendam de mim. O momento do jejum será depois da minha morte. E logo a cena que acontece em seguida é o ponto alto aqui da lição, é onde nós devemos prestar atenção. No verso 36, Jesus começa a contar uma parábola. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Em tornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. O que significam essas palavras de Jesus? O que ele quis dizer com essas figuras de linguagem? Primeiro vamos entender o que Jesus está falando. A primeira analogia é de uma roupa velha que foi usada por muitos anos e ela já está com buracos. Essa roupa precisa ser remendada. Porém, se o remendo é feito de um pano novo em uma roupa velha, esse pano novo ele tem uma tensão maior que o pano velho. E o resultado vai ser que, em vez de consertar a roupa, o pano novo vai rasgar ainda mais a roupa e vai ser uma coisa incompatível, não vai servir para o propósito. Da mesma forma, é a segunda analogia, do vinho e do odre. Você sabe o que é um odre? O odre era um recipiente feito de couro. Então o animal era morto, o couro era curtido e o couro era costurado, amarrado, de uma forma que ele funcionava como uma garrafa. Então as pessoas guardavam ali dentro daquele couro de animal amarrado, guardavam vinho, por exemplo. Ora, você sabe que o vinho, com o passar do tempo, ele se fermenta. E a fermentação do vinho gera gás, um gás que se expande. Portanto, se aquele odre fosse velho, ou seja, se aquele couro já estivesse ressecado, já estivesse duro, com a expansão do vinho novo, aquele couro, aquele recipiente ia se romper e o líquido ia se perder. Esse é o sentido do que Jesus estava falando. O que significam essas figuras de linguagem que Jesus usou? Jesus está falando de duas formas diferentes de pensamento. A forma dos líderes judeus pensarem, aquela religião formal e mecânica a que o povo estava acostumado, e a nova forma de olhar para Deus, a nova forma de se relacionar com Deus que Jesus estava ensinando. Então ele queria dizer o seguinte: eu sou o pano novo. O meu ensino, a minha doutrina, não pode ser compatibilizado com a doutrina dos fariseus, com a tradição dos homens. São coisas distintas, uma rasga a outra. Da mesma forma, o meu ensino é o vinho novo. Ele não pode ser posto no recipiente velho, ele é incompatível com a velha maneira de pensar, ele é incompatível com essa maneira de enxergar a religião com formalismo, uma religião mecânica. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: para receber a doutrina que eu tenho, vocês têm que se despir das suas concepções, dos seus preconceitos, da forma com que vocês aprenderam a religião até hoje, porque o meu ensino é revolucionário. Eu como com publicanos e pecadores. E mais do que isso, eu quero fundar um reino que não é baseado na dominação. E esse, meus amigos, é o ponto central da lição. O reino de Jesus não é baseado na dominação. E para nós explorarmos melhor isso, vamos para outro texto que é citado na lição. Ele está lá em Mateus capítulo 20. Qual é o contexto dessa passagem? A vida de Jesus já está chegando ao final e os discípulos ainda não entenderam que o reino dele é espiritual. E aqui no verso 20 do capítulo 20,
a mãe de Tiago e João chega para Jesus e pede que eles tenham um lugar de destaque no reino que Jesus ia fundar. Veja, eles não entenderam nada do que Jesus estava falando até aquele momento. Eles achavam que Jesus ia tomar o trono de Herodes, que Jesus ia se rebelar contra o Império Romano. Então ela pede, Senhor, coloque meus 2 filhos, um do seu lado direito, um do seu lado esquerdo. Eu quero que eles tenham destaque, eu quero que eles tenham fama, eu quero que eles recebam honra. Então Jesus falou, olha, vocês querem uma posição de destaque, mas vocês podem beber do mesmo cálice que eu, ou seja, vocês podem suportar a mesma aflição, o mesmo sofrimento, e eles respondem, podemos. Verso 23, então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os irmãos. Verso 25, então Jesus, chamando-os, disse, e agora presta atenção que Jesus vai dizer no verso 25, porque esse aqui é o coração da mensagem. Jesus diz assim, sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. E aqui Jesus descreve a política de todos os lugares, em todas as épocas. Os maiorais dominam sobre as massas, os poderosos dominam sobre os povos. Mas como seria no reino de Jesus? Olha o verso 26. Não é assim entre vós. Olha como é revolucionário o ensino de Jesus. Ele está falando, eu vim fundar um reino, mas meu reino não é como o reino desse mundo. Não é um reino de dominar sobre o outro. Isso aqui, meus irmãos, nós precisamos interiorizar, porque a tirania, a intolerância, o desejo de dominar sobre o outro faz parte da nossa natureza terrena. Jesus está dizendo assim, os governadores dominam sobre os povos, mas entre vós não será assim. Os cristãos não podem exercer o espírito de domínio sobre o outro. Os cristãos não podem se associar ao Estado, à força do governo, para querer impor sobre os outros os seus ideais religiosos ou para receber benefícios, porque o reino de Deus não é estabelecido com o domínio sobre os outros. Como é então, Jesus? E Jesus responde, não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O reino de Deus não será estabelecido, conforme Jesus acabou de ensinar aqui, pelo domínio sobre os outros. O reino de Deus será estabelecido aqui, o reino da graça, quando nós nos abnegamos e nos sacrificamos em prol do outro. Então aqui eu preciso enfatizar a ideia da lição. Os partidarismos políticos são incompatíveis com o cristianismo. A igreja não se expandirá, o reino de Deus não será estabelecido com associação com políticos, com direcionamento de votos para um partido, não. Esse é o método dos reinos terrenos. O reino de Cristo é expandido pelo serviço abnegado em prol do outro, com a preocupação pela redenção do outro. E aqui, meus irmãos, eu preciso fazer um apelo contundente. O tema é polêmico, mas eu não posso me furtar a comentar dele. As últimas eleições presidenciais demonstraram que os cristãos ainda não aprenderam a lição que Jesus ensinou nesses textos. O que mais nós vimos foram cristãos levantando bandeiras políticas. Eu sou do partido A, eu sou do partido B, eu defendo o candidato A, eu defendo o candidato B, o seu candidato é ladrão, o seu candidato é um totalitário. E os cristãos ficaram balançando bandeiras políticas, tanto literalmente quanto de forma figurada. E eu pergunto, se nós somos embaixadores do reino de Deus aqui nesse planeta, por que nós nos envolvemos com assuntos menores de partidos políticos, de candidato A, de candidato B? Você foi chamado para ser um militante? Não, nenhum de nós fomos chamados para ser um militante de partidos políticos deste mundo. Nós somos chamados a ser os embaixadores do ministério da reconciliação. E sobre esse tema, eu preciso ler um texto aqui. Ele está registrado
na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4, e diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O que Paulo quer dizer com isso? Eu e você somos soldados no exército de Cristo, portanto nós não nos envolvemos com outros assuntos, nós trabalhamos para aquele que nos arregimentou, nós trabalhamos para Cristo. Então, se esse é o ideal cristão, por que muitos dos cristãos estão envolvidos com política, achando que apoiando um governo, apoiando um partido, apoiando um candidato, eles estão apoiando o reino de Deus? Isso não faz sentido. O princípio bíblico é: nenhum soldado em serviço se envolve com o negócio dessa vida. Eu e você trabalhamos para Cristo, nós não trabalhamos para homens, não trabalhamos para partidos políticos, e a igreja jamais obterá um benefício real se esse benefício vir do braço do Estado. Me permita ler aqui um texto que está no livro Fundamentos da Educação Cristã. Esse livro é de autoria de Ellen White, Fundamentos da Educação Cristã, página 475, e diz assim: os que ensinam a Bíblia em nossas igrejas e escolas não se acham na liberdade de se unir aos que manifestam seus preconceitos a favor ou contra homens políticos, pois assim fazendo incitam o espírito dos outros, levando cada um a defender suas ideias favoritas. Veja, quem tem posição na igreja não pode tomar parte por um político ou por outro, por um partido ou por outro, porque isso incita cada um a defender suas ideias políticas. Existem entre os que professam crer na verdade presente alguns que serão assim incitados a exprimir seus sentimentos e suas preferências políticas, de maneira que se introduzirá na igreja a divisão. E agora veja o próximo parágrafo, que é ainda mais forte. O Senhor quer que seu povo enterre as questões políticas. Deus quer que nós, adventistas, enterremos as questões políticas. Sobre esses assuntos, o silêncio é eloquência. Nós devemos ficar em silêncio sobre questões políticas. Veja, irmãos, isso não significa que você não possa exercer seu direito de voto. Isso não significa que você possa ser inclinado para uma ideologia ou por outra, mas você não deve falar disso, você não deve tornar público seus sentimentos políticos, você não deve comprar briga sobre esse assunto, você não deve entrar em discussões sobre esse assunto, porque isso gera divisão, e o Senhor quer que o seu povo enterre as questões políticas. E o texto continua falando assim: Cristo convida seus seguidores a chegarem à unidade nos puros princípios evangélicos que são positivamente revelados na palavra de Deus. Não podemos com segurança votar por partidos políticos, pois não sabemos em quem votamos. Não podemos com segurança tomar parte em nenhum plano político. Não podemos com segurança tomar parte em nenhum plano político, porque os planos políticos são contaminados com a natureza terrena, com a natureza pecaminosa das pessoas que estão envolvidas nesse plano político. Então, a redenção, a solução dos problemas da humanidade, ela não virá do Estado, ela não virá do partido, ela não virá dos governantes, ela virá com a instituição do reino de Cristo. Portanto, se você quer trabalhar para solucionar as mazelas sociais, trabalhe pelo reino de Cristo, porque o reino de Cristo é aquele que resolve todos os problemas, é aquele que promove a redenção completa. Esqueça a ideia de que o partido A e que o partido B vai favorecer a igreja, que a esperança para a nossa expansão está no governo. Não! A união entre igreja e Estado nunca promoveu o bem, promoveu apenas a intolerância religiosa. Sabe como nós devemos viver aqui nesse mundo? Eu quero ler a última passagem aqui com vocês. Ela está registrada no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 13, está falando da galeria da fé, dos heróis da fé. E veja como a ideia é concluída aqui de forma tão bonita nesses versos. Todos estes morreram na fé. Todos os heróis morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Qual era o pensamento dos heróis da fé? Nós somos peregrinos e estrangeiros aqui na terra. Portanto, nós não queremos estabelecer um reino aqui, nós não queremos chegar ao poder aqui. Eu confesso que eu sou um peregrino e estrangeiro. Agora veja o verso 14. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria.
a maneira de falar, o que os peregrinos de Deus aqui nessa terra confessam, mostram se eles estão procurando uma outra pátria, a pátria celestial. E você já pensou que quando nós falamos demasiadamente sobre política, quando nós brigamos sobre esse assunto, nós estamos demonstrando que estamos preocupados demais em ficar aqui e pouco preocupados com a pátria celestial? O texto ainda continua, Hebreus capítulo 11, verso 15. E se na verdade se lembrassem daquela pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram uma pátria superior, que é a pátria celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Queridos irmãos, é para essa pátria, é para esse reino que a nossa atenção e as nossas energias devem estar dedicadas. Não para negócios humanos, não para os negócios do partido, não para o apoio do governante A ou do governante B, mas para o estabelecimento do reino de Cristo aqui nesse mundo, que resolverá todos os problemas. Que você possa dedicar o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro e os seus pensamentos ao estabelecimento do reino de Cristo aqui neste mundo o mais rápido possível, porque só assim encontraremos a felicidade plena e a alegria que durará eternamente pelos séculos dos séculos. Eu quero me empenhar nesse projeto de promover o reino de Cristo acima de qualquer outro reino terrestre, acima de qualquer outro partidarismo. E convido você também a se empenhar ao máximo para fazer isso. Que Deus o abençoe, fique na paz e até semana que vem.